haveremos de terminar isso hoje. Que Deus nos abençoe, nós vamos terminar. Bem, a gente terminou nessa parte aqui da reserva de emergência, né? E aí eu preciso falar sobre essa questão de reserva de emergência, porque isso aí salva. Por isso que chama reserva de emergência, senão chamaria outro tipo de reserva. Aí vou dar uma ideia para vocês do que é essa reserva de emergência. Que muitas pessoas já fazem isso aí, mesmo sem saber de finanças, tem essa ideia de você ter uma reserva de emergência. Então, para que ela serve? Ela serve para cobrir despesas inesperadas, como um acidente, ou doença na família, conserto do carro ou da casa. Então, você tem que estar prevenido, você tem que ter um dinheiro guardado. Você tem que ter, não. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer da tua vida? Mas é importante que você tenha uma reserva para você cobrir essas coisas. Por que você tem que ter isso? Porque se você não tiver, em alguma desses itens aí você vai cair. Ou você vai fazer um endividamento junto a bancos, por falta desses recursos próprios. Você vai evitar o constrangimento de pedir dinheiro para o seu cunhado ou para a sua sogra, que o cunhado e sogra sempre tem dinheiro guardado. Ou aos que são investidores, que é o que a gente está se propondo aqui, vai impedir que de vocês se verem obrigados a se desfazer de parte ou de total de suas aplicações financeiras. É muito ruim você estar numa posição investida, você está com dinheiro aplicado, você investiu em ações, investiu numa renda fixa ou qualquer outra coisa, aí você está com um capital bacana e você está vendo aquilo lá como você vê uma árvore crescendo e dando fruto, você tem que cortar a árvore para vender os frutos daquela árvore porque você não tinha um dinheiro guardado. E aí você vai falar, caramba, se eu tivesse dinheiro guardado, não precisaria desmontar a minha posição aqui investida. E o pior é que alguns tipos de investimento, se você sair dele antes do vencimento, que eu já falei para vocês, se você liquidar ele, ou seja, você liquidar não, liquidar. Se você fizer o resgate antes do vencimento, dependendo de como esteja o valor daquele título no tempo, ele pode ser que esteja desvalorizado. Não que você esteja perdendo, mas é que o prometido é na saída, lá no vencimento. Mas se você resgatar ele antes, pode ser que ele fique com um valor menor. E aí você perde. Então, quanto que você deve guardar de reserva de emergência? De 3 a 6 meses do seu custo de... Tem gente que vai falar 1 ano, outros que vão falar mais. Então, é 3 a 6 meses do seu custo básico de vida. O que é o seu custo básico de vida? Papel higiênico, compras do mês, alimentação, né? Vestuário, tudo aquilo. Roupa de... escola de criança, condomínio, se você mora em local que paga condomínio, conta de luz, conta de água, esses gastos básicos, aquilo que você precisa que entre para você virar um mês. Então, você teria que ter de 3 a 6 vezes isso aí. Por quê? Porque se você perder uma posição de emprego ou qualquer outra coisa, você tem como sustentar até você conseguir uma nova posição dentro do mercado de trabalho. Tá? Então, a reserva de emergência ela serve para isso. Aí você vai me perguntar, como é que você faz? Como é que eu faço? Hoje a minha reserva de emergência está investida. Então eu invisto num tipo de ativo que eu sei que eu posso liquidar ele a hora que eu quiser. Enquanto eu não liquido, ele vai lá rendendo, estão rendendo bem. Mas para quem não sabe ainda, como é que você vai fazer? Coloca num tipo de investimento que eu vou mostrar para vocês agora, que é renda fixa, que vai render melhor do que poupança. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Bem, onde que você vai guardar? Foi o que eu coloquei ali, ó. Investimentos de baixo risco. Por que investimentos de baixo risco? Porque se você botar em renda variável, pode ser que no momento que você precisar, porque você não guardou, você vai tentar resgatar, o valor pode estar mais baixo, você vai perder dinheiro. Então, ó, tem um Tesouro Selic, todos com liquidez diária, ou o que é liquidez? É você transformar aquilo em dinheiro. Tá? É sempre de fácil resgate. Aí vamos lá, quero investir. Por onde começar? Primeiro,
você tem que definir o seu perfil de investidor. O que é seu perfil de investidor? Por exemplo, o Alex Maravilha, que é uma maravilha. Ele é uma pessoa mais reservada. Ele fala, ele não exalta a voz. Nunca vi ele aborrecido nem no futebol. Até no futebol, quando ele se aborrecia devagar, ele se aborrecia com calma. Então, ele vai ter um perfil de investidor. Outras pessoas, dependendo de como a pessoa vê a vida, ela vai ter um outro perfil. Então, eu vou colocar aqui para vocês de forma lúdica os perfis de investidor. O conservador é aquela pessoa que não quer correr risco. Ele tem medo de perder. Só que o medo ele nos protege, né? Vocês sabem disso. Ter medo é bom. Medo em excesso que é ruim. Então, o medo, ele te ajuda a você tomar melhores decisões. Então, hoje, se você não sabe investir em coisas que têm renda variável, então você tem que começar de coisas que são simples, que é renda fixa. Então, o perfil conservador, ele vai geralmente tender para renda fixa. O perfil moderado é aquela pessoa que, ora, ele é um equilíbrio entre o conservador e o outro perfil, que é o arrojado, que é botei o Pernalonga aí, que seria o personagem mais doidinho. Então, não quer dizer que quem é arrojado ou me fugiu a palavra, está escrita aqui na frente. Peraí. Agressivo. Vocês também vão ouvir falar na palavra agressivo. Não quer dizer que você faça as coisas com um coração ruim, é que você está mais suscetível a correr riscos. Sendo que correr riscos tem a ver também com o conhecimento que você tem. Por exemplo, eu não ando de moto. Eu sempre uso moto como exemplo. Eu não ando de moto, eu tenho pavor de moto. Mas tem gente que não vê tanto risco assim em andar de moto. Mas no meu entendimento, moto para mim é algo muito arriscado, mas tem gente que anda de moto tranquilamente. Aí a pessoa não, olha só, fazendo só um parênteses aqui. A pessoa não investe em renda variável, porque tem medo de perder o dinheiro, todo o dinheiro, mas anda de moto, mas não tem medo de perder a vida. Mas isso é só uma coisa é um dilema que eu tenho dentro de mim que eu não consigo entender, tá? Eu não consigo entender. Ela tem medo de investir em renda variável porque ela pode perder o dinheiro dela, que às vezes não é nem muito dinheiro, 10 mil reais. Mas anda de moto, não tem medo de andar de moto. Enfim, mas vamos para frente, só para vocês entenderem que cada pessoa, cada cabeça é uma sentença. Aí eu coloquei ali as características do perfil conservador. Então, eu só vou pegar ali a questão do risco. Depois vocês sabem que o material vão estar disponível para vocês depois lerem com calma e se desenvolverem o conhecimento. Então, com respeito ao risco, ele tem baixa tolerância ao risco, prefere aplicações, que tenham baixa volatilidade, ou seja, que o preço oscila pouco. Esse é o perfil do conservador. Acredito que muitos de vocês sejam conservadores. Tipos de investimento que essa pessoa vai procurar: investimentos de renda fixa e poupança. Poupança, eu espero que vocês repensem essa questão de colocar dinheiro na poupança depois do que a gente conversou no último encontro. O perfil moderado são pessoas que têm tolerância intermediária ao risco, aceita as oscilações do curto prazo em busca de melhores retornos de médio prazo. Muito bem, eu lá atrás, quando eu não entendia nada sobre isso, qual era o meu perfil? Conservador, só investia em renda fixa. À medida que eu fui adquirindo conhecimento, eu fui avançando no meu perfil foi modificando. Só que tem um outro fator que eu vou mostrar para vocês, que é a idade. A idade também interfere nas suas decisões. Ou seja, quem é mais idade maior, ela não pode se dar ao luxo de errar. Então tem que errar menos, né? Quem está novo, Gabriel, Matheus, que estava aqui domingo passado, quem tem 20 anos, 25, 30 anos, ele tem chances de errar porque ele tem chance de recuperar. As cicatrizes, os ralados saram mais rápidos. Quem mais idoso, tem mais idade, o ralado demora. O ralado que eu digo é perder dinheiro, fazer escolhas erradas. Perfil arrojado ou agressivo. Quem
olha mais para esse tipo de os investimentos de renda variável, quando você tem mais risco, você tem mais retorno, ou seja, quando você vai para ativos que oscilam mais, você tem ganhos maiores, muito grandes. Só que os riscos também vêm junto. Então, por que as pessoas caem em pirâmides? Porque as pirâmides financeiras, elas criam um engodo. Ela fala que você vai ganhar muito dinheiro com baixo risco. Quando você falar para você que você vai ter grandes lucros com baixo risco, é uma cilada. Cadê o bonequinho do Bino ali? É uma cilada. Por isso que as pessoas caem. E o ser humano, não importa o século que nós estivermos, sempre nós vamos vir com um chipzinho na gente de ganância. E é a ganância que derruba essas pessoas. Todo mundo que é ganancioso, algum momento vai tropeçar. Agora, vocês não vão cair porque vocês estão tendo os olhos de vocês abertos nesses nossos encontros aqui. Então, quais são os tipos de investimento? Ações, fundos multimercado, criptomoedas. Bem, como é que você faz para investir de fato? Eu estou com dinheiro. Só fazer mais um ponto aqui. Gente, eu não sou e nem pretendo ser consultor de investimento de ninguém. Estou dando essa palestra, até porque eu nem posso fazer isso. Eu não posso falar para você, coloca o teu dinheiro aqui ou coloca ali. Investe nisso, porque quem faz isso é consultor de investimento. Se um dia eu fizer uma prova para assessor, aí eu poderia fazer, porque aí seria uma prestação de serviço. Eu não posso fazer isso. Então, o dinheiro é seu, a decisão é sua. Você não veio na minha casa me perguntar que marca de geladeira que você deveria comprar. Você não veio me perguntar que carro e que cor de carro você deveria comprar. Onde que você deveria morar. Da mesma forma, você não tem que me perguntar onde você coloca o seu dinheiro. Foi você que batalhou e trabalhou para guardar esse dinheiro. Então, você tem que buscar onde você vai colocar. Se você não sabe onde colocar, coloca na renda fixa, deixa na poupança ou deixa no colchão. O conhecimento eu estou dando para vocês. Para quê? Para que vocês caminhem com as pernas de vocês. Posso ajudar? Posso ajudar, mas não me peça que eu coloco onde? Não sei. Vou falar assim, não sei. Mas eu posso copiar o que você faz? Não, não pode. Porque nem eu mesmo posso copiar o que eu estou fazendo. Como assim? Porque o que eu comprei há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, talvez não esteja no melhor momento para eu comprar de novo. Entendeu? E eu não sou você, então você tem um perfil, por isso que eu mostrei esses perfis aqui. Você tem um perfil, e o teu perfil é diferente do meu. Então não dá para eu ficar falando isso. Então, por favor, eu posso ajudar, mas não me peça onde que eu coloco R$100, R$500, R$1.000. Você tem que procurar saber. E se você quiser ganhar mais, você tem que estudar mais, pô. Não tem como, gente. Você tem que ler mais, o material está aí, tem que se esforçar. Porque é muito fácil, né? Aí você perde o dinheiro e, pô, Bento, tu falou para eu botar o dinheiro lá no não sei o quê, não sei o quê. Pô, meu irmão, aí é um problema, né? Você perdeu, você vai ficar com raiva de mim. Entenderam, né? Vamos para frente. Como é que eu faço para investir de fato? Hoje em dia está tudo digital. Antigamente, para você comprar ação, comprar qualquer coisa, você tinha um negócio de um papel, era realmente um papel. Você precisava de um papel para comprar. Hoje em dia está na palma do celular. Estando no horário de negociação, que é de 10 da manhã às 5 e pouca da tarde, 5 e meia mais ou menos, até 5 da tarde, que são os horários de negociação, você com o celular, onde você estiver, até no seu banheiro fazendo o número 2, você consegue comprar ativos na bolsa de valores, comprar, investir, você consegue de qualquer lugar, basta ter internet, o telefone e a conta uma conta de investimento. Muito bem. E todos os aplicativos de banco hoje têm uma área exclusiva para isso. Não tenha medo, entre lá e fuce. Fica tranquilo que tu não vai conseguir fazer nada, você não tem dinheiro lá na conta de investimento, então você entre lá e começa a ver as coisas para você começar a se habituar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. E você vai encontrar local para investir em renda fixa, ou seja, que o crescimento é previsível, e renda variável também, que é mercado de ações. Bem, agora eu vou explicar para vocês o que é essa taxa DI, né? Aí que vocês ouvem falar CDI, CDB,
Que é isso aí? Essa DI, ou taxa DI, chama-se depósitos interfinanceiros ou interbancários. O que significa isso? Banco emprestando dinheiro para banco. Vou repetir. Banco emprestando dinheiro para banco. Como é que funciona isso? O Banco Central, lembra que eu falei que o Banco Central é o banco dos bancos. O Banco Central, ele diz assim, e tem uma regra dele de uma normativa que diz assim, nenhum banco, no final do dia, pode terminar o dia no negativo. Você pode terminar o teu dia no negativo com a tua conta. Entraram muitos débitos, aí o banco vai cobrir lá com aquele cheque especial, depois ele vai te cobrar os juros, lógico, mas você pode terminar a tua conta no negativo. O banco não pode. Eu não sei quantos sabiam disso. E por causa disso, um banco, como é que ele resolve isso? Quando ele está no negativo, ele pega dinheiro emprestado com outro banco. A partir de que taxa? Essas taxas chamadas DI. E essas taxas, elas vão sair da onde? Vão sair da Selic. Lembra que eu falei da Selic, né? Aquele que é o termômetro que faz com que a economia acelere ou desacelere. Eu falei dessa taxa da taxa Selic. Essas taxas que os bancos emprestam dinheiro, taxas percentuais, que o banco empresta dinheiro um para o outro, ela é muito semelhante em termos de número. Então, por exemplo, se a taxa Selic hoje está 10,5, os bancos estão emprestando dinheiro um para o outro para se cobrirem, por exemplo, a 10,25. Um a 10,5 ou 10,50, 10,25, um pouquinho abaixo. Ou 10,35, não importa, é sempre um pouquinho abaixo. Muito bem. E aí, entendido isso, o que é essa taxa DI? Então, quando você ouvir falar CDI, presta atenção. Quando você ouvir falar de CDI, Certificado de Depósito Interbancário, significa que é uma relação de banco emprestando dinheiro para banco. Não tem a ver ainda com o nosso nível aqui de usuário, entendeu? CDI é banco emprestando dinheiro para banco. Agora, como que isso se correlaciona com a gente, o usuário? O banco, ele empresta dinheiro de quem? Vou dar uma chance só para vocês. Nosso. Ai, irmã Deolete matou. O banco empresta dinheiro de quem? O nosso. O banco é bonitinho demais. Ele pega o teu dinheiro para poder fazer mais dinheiro. Então, ele empresta dinheiro para outros bancos. E aí ele faz uma transação entre eles. E como que ele te remunera? Ele vai te remunerar. Se ele for decente, ele vai te remunerar com a mesma taxa com que ele transaciona lá. Então, o Cizinho é um banco, eu emprestei dinheiro para ele. Eu sou um outro banco, que não é meu. É de quem? Da irmã Deorlete. Não é exatamente isso. Então, a irmã Deorlete me botou dinheiro no meu banco, o banco do Cizinho fechou negativo. Aí eu empresto, o banco Bennett, empresto dinheiro para o banco Cizinho. O banco Cizinho vai me pagar depois com juros. Quando o banco é razoável, ele devolve esses juros para a irmã Deolete. Se ele devolver integralmente, eu digo que ele entregou 100% do CDI. Pegou? Se ele entregou tudo, entregou 100% do CDI. Eu vou mostrar em números como é que isso funciona. E se ele entregou menos? Se ele entregou 10% menos para ela, ele entregou 90% do CDI. E se ele pagou a mais? Ele falou, pô, hoje eu vou pagar um pouquinho a mais para ela, para deixá-la mais feliz. Ele pagou R$ 110. Então, ele pagou 110% de um CDI. E esse empréstimo que você faz de pessoa física para o banco ou empresa, nós chamamos de CDB. Ah, é isso! Caramba, viver 100 vidas não ia saber isso.
CDI, banco emprestando dinheiro para banco. CDB, certificado de depósito bancário, ou seja, você entrega o dinheiro para o banco, então é como se tivesse uma nota dizendo: peguei o seu dinheiro emprestado, toma essa nota aqui, esse papel escrito que eu peguei tantos reais emprestado contigo, a hora que você quiser, no momento que você quiser, você resgata esse dinheiro. E eu te dou uns juros com porque você me emprestou o dinheiro. Então, de você para o banco, chama-se CDB. Então, quando você entrar no aplicativo do banco, você vai ver lá escrito CDB, significa você emprestando para o banco. Você nunca vai comprar um CDI, porque o CDI acontece, é a relação entre os bancos. Então, os rendimentos desses CDBs, que você emprestando dinheiro para o banco, eles vão estar sempre assim, 90% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No mínimo ali, se você vai contratar você vai emprestar dinheiro para o banco, você vai comprar a 90% do CDI, a 100% ou a 120%? A 90%? Pô, mas, ô, Bandeira. Ué, lembra, vou voltar aqui, ó. Você emprestou dinheiro para o banco. O banco pegou o teu dinheiro e aí o banco lá vai pagar com juros para esse banco aqui. Aí quando você bate assim, ó, 90% do CDI, ou seja, eu vou te dar somente 90% do que eu arrecadei de lucro, de vantagem. Você está dizendo que você quer receber menos? Ué, mas você quer esse? Ah, não, eu perguntei o que você quer. Eu perguntei o que você quer. Eu quero um 120, pô. Eu quero que ele me dê mais do que ele recebe. Mas como que ele faz isso? Existem umas matemáticas internas lá que para poder fazer a gente ficar fiel ao banco. Então vamos lá ver como é que faz isso aí. Como saber? Aí vem, né? Como saber a rentabilidade do CDB? Eu fiz um teste em casa, perguntei se os meus filhos sabiam, se minha esposa sabia fazer a conta. Eles não sabiam. Eu acredito que vocês também não saibam. Como que você faz a conta do CDB? Porque ele só coloca assim, ó, 100% do CDI, 90% do CDI, 120%. Como é que faz essa conta? Presta atenção. Olha para a Selic. Quanto que está a Selic? Eu já falei várias vezes aqui. Atualmente, hoje é dia 15 de setembro de 2024. Selic está 10,5. Eu não sei quem vai ver esse vídeo aí no futuro, mas hoje está 10,5. Pega o valor da taxa Selic. Você tem que lembrar que esses rendimentos do CDB, eles são derivados da taxa Selic. 10,5. Pega o valor de percentual que ele falou lá no aplicativo. 90% do CDI, 100%, 105, 125. Transforma isso para número decimal. Então, se é 90%, vai ser menor que 1, então 0,9. Se é 100%, é a unidade. Se é 105, é 1,05. É matemática, não é fazer na mão não, tá? Na calculadora do telefone. Se é 125, é 1,25. Se for 150, 1,50. O que você vai fazer? Você pega esse número que era o percentual, transforma para decimal e multiplica pelo valor da Selic. Você tem uma Selic de 10,5 e um CDB pagando 120% do CDI. Qual seria aproximadamente o rendimento sem descontar IR? IR, imposto de renda. Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente tem o maior sócio nosso, é chamado governo federal, é o teu maior sócio. Convertendo 120 para 120%, você vai ter que 1,20. Aí você pega 10,5, multiplica por 1,20. Quanto que você vai estar ganhando? 12,6% ao ano, sem fazer o desconto do imposto de renda. Está claro isso? Podemos seguir? Aí, ó, na prática, eu não sei se está dando para ver, esse print aí, isso é um recorte de uma aplicação que eu fiz,
há um tempo atrás, no início do mês, perdão, um tempo atrás não, no início do mês, dia 2, não é isso ainda não, aos próximos slides. Isso aí são exemplos práticos de CDB. Então, quando você abrir o seu aplicativo aí, de qualquer instituição financeira, que estiver oferecendo um CDB, o que você vai olhar? Você vai olhar isso aqui, ó, liquidez. Vocês estão vendo ali? O que é liquidez, gente? Quem sabe responder na ponta da língua? Capacidade de transformar a sua aplicação em dinheiro. Beleza? Liquidez é a capacidade de transformar a aplicação em dinheiro. Uma casa tem liquidez? Sim ou não? Casa tem liquidez? Sim ou não? Uma bicicleta? Sim ou não? O carro? Não. Por quê? Porque você não consegue converter em dinheiro rapidamente. Então, tem baixa liquidez. Então, o que você vai olhar quando você for procurar um CDB? A liquidez, vocês estão vendo aqui, escrito aqui, CDB de liquidez. CDB de liquidez significa que naquele mesmo dia você consegue resgatar o dinheiro para a tua conta. Tá claro isso? Próximo. Você vai olhar a instituição financeira e o risco. Olha o risco ali. O dono, quem está te vendendo CDB, ele já diz para você. Qual é o risco ali? Risco baixo. Está vendo um negocinho escrito pequenininho? Garantia FGC. Quem lembra o que é FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Significa que este tipo de investimento tem uma garantia daquele órgão que eu mostrei, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Próxima coisa ali, o que ele está falando? A instituição financeira está aqui embaixo, ó. Banco Seguro, que é um banco de onde eu tirei esse print aqui, foi de uma instituição financeira chamada PagBank. Não sei quantos vocês já conhecem, PagBank. Não estou dizendo que é para investir nisso não, pelo amor de Deus, tá? É só usei como exemplo. Por favor, não é para vocês comprarem esse CDB não. Eu fiz só a título de curiosidade também para fazer, para ajudar vocês aqui, pelo amor de Deus, hein, gente? A rentabilidade, qual a rentabilidade? 105 do CDI. Qual é o número que eu vou multiplicar para saber o rendimento? Qual é o número? 1,05, 1,05, 1,05. Então, eu pego 1,05, abro a minha calculadora, multiplico pelo quê? Pelo valor da Selic. Onde que eu acho a Selic? Joga na internet aí, pelo amor de Deus, procura no Google, não vem perguntar não. Qual é o valor mínimo de aporte? Ali, ó, R$1. Aí você vem me dizer que você não tem dinheiro para investir. Pô, com R$1 você consegue comprar um CDB. O que eu vou fazer com rendimento? Não sei. Mas que com R$1 tu consegue investir, você consegue. Então, se você quiser testar, ver como é que funciona, coloca com R$1 só para você testar. Você tem aplicação? Tenho. Tem quanto? Tem R$1 um CDB lá. Outra coisa importante, a data do resgate. Quando que vai vencer? Vocês conseguem ver? 9/9/2026. Está vendo isso? Olha só, data do resgate é 9/9/2026. O que significa isso? Neste dia, esta aplicação que você fez, ela se encerra, fecha a cortina. O dinheiro vai voltar para a tua conta. O que você aplicou, mais os juros que correram durante esse tempo. Está claro isso? Mas, no meio do caminho, se você quiser, você pode resgatar. Entendeu? Por que você pode resgatar? Porque a liquidez é diária. Tem alguém que não entendeu? Silêncio da casa significa que eu posso ir para frente. Olha o outro aqui. Esse aqui, o Bandeira, 130% do CDI. Olha que bonito. Valor mínimo, já não é mais R$1. Qual o valor mínimo? 500 pila. Quando que é o resgate? Diário. Quando que vence? 7 de novembro de 2024. Qual o risco? Muito baixo. Outro, R$500. Olha isso aqui, ó. Ele vence, presta atenção aqui. Ele vence em março de 2025. Quando que você pode resgatar? Só em março, doido.
Então, outro dia conversando com o Hélio falou que ele fez um CDB, não prestou atenção na data do resgate, e o resgate eram 3 meses para frente, e ele precisou do dinheiro, se deu mal, porque o dinheiro estava preso. Então, eu só estou mostrando aqui, não é à toa. Ah, Bente, você me ensinou a aplicar em CDB, mas você não olhou. Por isso que eu estou ensinando vocês, tem que olhar antes de comprar. Não fica olhando só o 130% do CDI, não. Tem que olhar esses parâmetros aí. Porque se você for precisar do dinheiro para daqui a pouco, não vai dar certo. Outro ali, exemplo também, R$ 500, resgate no vencimento, 115% do CDI. Aí, calma, botei calma que tem os descontos do IOF. O que é o IOF? É o teu principal, IOF é o teu principal sócio, que é o governo. Então, quando você faz uma aplicação dessas de CDB, existe um imposto que força a você deixar o dinheiro parado lá no mínimo, aplicado lá no mínimo 30 dias. Porque se você tirar antes de 30 dias, o imposto que vem é avassalador. Então, quando você olha ali, ó, se você aplicou hoje, você quiser resgatar amanhã, 96% do rendimento, presta atenção, do rendimento vai ser comido pelo imposto. Vai sobrar nada para você. À medida que o tempo vai passando, os dias vão correndo, o imposto vai chegar a zero. Então, o IOF é o imposto mais agressivo quando você faz um CDB. Mas ninguém faz uma aplicação para você resgatar com 30 dias. E esse imposto é justamente para poder fazer com que a pessoa, no mínimo, deixe o dinheiro parado lá, porque também prejudica o sistema financeiro, prejudica os bancos. Então, eu vou mostrar na prática como é que funciona isso. Ah, sim, mas calma ainda, porque tem um imposto de renda. Então, nenhum lucro, nenhum rendimento que vem para você de um CDB, ele vem sem uma mordidinha do uau. Isso tá mais para gato, né? Mas o que eu tentei fazer aqui foi um leão. Vem a mordidinha do leão. Essa mordidinha é assim, até 180 dias, 22,5 e vai decrescendo. Depois de 720 dias, que são 2 anos, né? Aí você tem na menor alíquota, que é 15%. Então, amiguinho, amiguinha, irmão, irmã, bonitinho, bonitão. Se você deixar o dinheiro aplicado, o menor imposto que vai incidir, a menor mordida é de 15%. Então, se o teu lucro lá foi R$ 100 naquela aplicação, quinzão é do governo, não é teu. Então, você vai contar só com 85. Você vai olhar lá, o dinheiro lá, os R$ 100 de lucro, mas na hora de resgatar que vem para a tua conta, já vai vir deduzido o imposto de renda, tá bom? Então, vamos lá, quanto que fica para você? Se a alíquota é de 22, né? Vai ficar 77,5 e aí vai crescendo, então fica 85%. Aí, se você quiser saber qual o valor que vai vir para a tua conta, aquele ali é o fator multiplicativo. Então, você pega aquela tabelinha ali e multiplica, né? Isso é matemática simples, então botei só a título de curiosidade. Então, se você tem R$ 100, se você depois está 2 anos aplicado, que vai vir para a tua conta é só 85% é multiplicar por 0,85. Lembrando que com 30 dias depois o IOF não existe mais, o imposto IOF já desceu de ralo. Então vamos lá, eu fiz uma aplicação no dia 2 de novembro, isso é real, tá? Isso é real, eu fiz uma aplicação de R$ 1.000 nesse CDB aí. Aí vocês estão vendo ali que tem um rendimento de 2,04 em verde. É que está muito pequenininho, mas aqui ó, tem um valor disponível para resgate. É de quanto? R$ 1.023. R$ 1.000,23. Mas rendeu R$ 2,04 em 4 dias. Apliquei R$ 1.000 em 4 dias, rendeu R$ 2. Mas por que eu só posso resgatar R$ 1.000,23? Por causa do IOF. Aí como é que vocês aprendem rápido? Olha como é que fica. Isso também é print lá do aplicativo, para vocês entenderem como é que não é bicho de 7 cabeças. É só ter um pouquinho de paciência e olhar com calma. Aí você vai ver o IR, que é o imposto bruto,
valor bruto, desculpa. O IR, o imposto de renda, é R$ 1,06. IOF, 1,75. O imposto, 1,81. Se você depois tiver a curiosidade, pegar, dividir esse valor na calculadora, 1,75, que é o IOF. Depois faça essa conta em casa. Pega 1,75, divide pelo rendimento bruto, 4 dias, você vai ver que vai bater aqui, ó. 4 dias, qual é o imposto ali? Consegue ver na tabela? 86%. Você vai ver que vai dar 0,86%. Faz isso aí o trabalho de casa. Aqui um outro exemplo. É o mesmo exemplo, desculpa. Não. Aqui, ó. Dia 13, o mesmo investimento. Olha que quanto é que estava, 2,4. Agora, dia 13, 11 dias, rendimento 4,60. Mas olha quanto que eu consigo resgatar só? 1,83. Por isso que o governo não está do jeito que está, bem pra caramba. Entenda os valores de resgate para hoje. O IOF, ó, 2,89. Se eu pegar 2,89, dividir por 4,60, vai bater naquele percentual ali de 11 dias, 63%. Tá? Todos sabiam disso aqui? Todo mundo sabia? Que bom, novidade para vocês. Vamos lá. Os títulos do Tesouro. O que são os títulos do Tesouro? Já falei para vocês aquela questão do governo, né? Que o governo é um pobre sem noção. Lembra dessa história que eu falei que o governo é um pobre sem noção, que tem cartões de crédito infinito. Lembra disso? E aí ele estoura um cartão, ele vai, pega outro. Estoura um cartão, vai e pega outro. Porque não é ele que está pagando. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através da emissão de títulos de dívida pública, que a gente chama Tesouro Direto, ou Tesouro que faz parte do Tesouro Nacional. Muito bem. Recapitulando, lembra que eu falei sobre Selic e falei sobre IPCA. O IPCA é aquele número misterioso que o governo criou para dizer o quanto que o Brasil piora em termos de inflação. E a Selic é aquela taxa que faz com que você compre mais ou que você compre menos, que você gaste mais ou você gaste menos. Então, quando a gente vai para comprar títulos do Tesouro, você quer investir usando esses títulos que o governo coloca disponível, o que vai acontecer? Lá vai ter vão ter títulos atrelados à Selic e vão ter títulos atrelados a IPCA. Então, olha como é que aparece o Tesouro Selic, que é um título que está lá. Vai estar assim, Tesouro Selic 2027. O que indica isso? Que 2027 vai ter uma grande festa? Significa o vencimento. É o vencimento. No dia que terminar, esse dinheiro vem para a tua conta. Mas você pode sair antes? Pode. Pode sair antes. Mas nem sempre sair antes pode ser uma grande vantagem. Então, quando você comprar um título, você tem que se perguntar: estou querendo carregar esse título até o vencimento? E à medida que você estudar, você vai ver que tem movimentos que você pode fazer de compra. E uma vez que você já sabe como vai estar o cenário da economia, que eu vou comprar e eu sei que o valor de face desse título vai valorizar. Então, eu posso sair antes e botar o lucro no bolso. Então, por exemplo, você comprou um título e ele está um determinado valor ali. Vou mostrar mais para frente ali, não sei se eu dei recorte. Digamos que ele está R$500 hoje. Mas como a parte que tem juros dele muda, para quem for comprar hoje, ele fica mais caro do que você pagou. E aí, você comprou 500, aí daqui a 2 meses ele está sendo vendido a 650. Se você quiser liquidar, você bota a diferença no bolso. Mas se todo mundo carregar até o final, aquele título embaixo do braço, no vencimento todo mundo vai receber o mesmo valor. É que à medida que a economia muda, esse valor de face do título pode mudar.
Então, você pode ou ganhar dinheiro ou perder. Mas se você levar até o final, você leva o que contratou. Então, esse Tesouro Selic, ele vai, qual vai ser a rentabilidade dele? Vai ser a Selic mais 0,062. Um valor mínimo para você comprar uma fração desse título, 152. Esse 2029 vai ser a Selic mais 0,14. Qual o valor mínimo para comprar? 152. No dia que eu dei o print lá na título do Tesouro. Isso muda constantemente. Tá? Então, vamos lá. Olhando para lá. O preço unitário, 15.295. Não quer dizer que você tem que comprar essa quantidade. Você pode comprar fração. A menor fração que você pode comprar, aí você vê lá que é aquilo ali dividido por 100, né? Dividido por 100. É 152,95. A data do vencimento, 1 de março de 2027. Qual é o rendimento? É Selic mais 0,062. Quanto que está a Selic? Estou cansado de falar aqui. 10,5 no momento que nós estamos conversando. Então, soma 10,5 aquilo ali, vai ser o rendimento que você vai ter. O previsto vai, aqui, ó, IR previsto é quanto que você vai pagar, de 22,5% a 15%. Então, você também vai ter imposto de renda quando você for resgatar. Gente, só para deixar claro, porque o óbvio tem que ser falado. O imposto de renda, ele incide somente sobre os rendimentos, tá bom? Se você soma tudo que você colocou lá, deu 15 mil e de rendimentos foi 4 mil, o imposto de renda é só sobre os 4 mil, não é sobre o valor que você aplicou. Minto, não, o imposto de renda é sobre tudo. Aqui o imposto de renda é sobre tudo. O imposto de renda do IPCA é. O imposto de renda é sobre tudo. É sobre tudo. Isso é uma... sim, isso eu não posso deixar de falar. Isso é uma das covardias. Está sendo gravado, mas eu tenho que falar. Isso é uma das covardias desse governo. Você aplica, o imposto de renda incide sobre o montante total. E vou falar uma outra coisa também, que senão eu vou esquecer. Quando você compra uma casa, poucas pessoas se dão conta disso. Quando você compra uma casa, você pagou R$300 numa casa, 300 mil reais numa casa ou num apartamento. A economia andou, o preço das coisas andaram, o teu imóvel se valorizou naturalmente porque as coisas se valorizaram. Então, você pagou 300 mil. O teu imóvel, agora hoje está valendo 500 mil. Não é porque ele ficou melhor, ficou mais bonito, mais perfumado. É porque a economia andou, o preço subiu. Quando você vende, você vai pagar um imposto sobre essa diferença. E essa diferença nada mais é do que a inflação. E o governo, ele vai te cobrar um imposto em cima disso. Você nunca se deu conta disso, né? Ele vai te cobrar um imposto porque o teu imóvel se desvalorizou, na realidade não se valorizou, ele só apenas corrigiu e você paga o imposto. Qual seria o correto? O correto seria, quanto que você pagou no imóvel? 300 mil. Vamos corrigir o preço do seu imóvel pela inflação. Corrigiu pela inflação. 400 mil no período de que você comprou até que você vendeu. Por quanto que você vendeu, jovem? Vendi por 450. O imposto deveria ser só sobre 50 mil. Esse deveria ser o correto. Só que eu acho que a maioria de vocês nunca perceberam isso. Nunca perceberam isso. Vamos para frente, senão a gente não termina. Tesouro IPCA. Quando você for resgatar o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? É o valor do IPCA mais uma taxa fixa. Aqui no caso está 6,20. Quanto que está o IPCA mais ou menos no Brasil? 4%. 4%. Então é 6,20 mais 4%, vai dar 10,20 ao ano. E por que eu investiria no Tesouro IPCA? Se a economia piorar, a inflação subir, você vai ganhar mais porque o teu investimento está atrelado ao IPCA. Mas tem uma parte que é fixa ali, que é 6%.
Então, quando você investe em IPCA, você está protegendo mais ou menos o teu dinheiro com respeito à inflação, tá? Então então é sempre por que é IPCA mais? Porque uma parcela é a taxa do IPCA do momento, de todo o tempo que o dinheiro está aplicado, mais aquela parte que é fixa ali na hora que você contrata, tá? Bem, investindo em renda variável. Nossa. Investindo em renda variável, fundos de investimento imobiliário, fundos de infraestrutura. Primeiro, você sempre vai avaliar os riscos do investimento. Depois, você olha para a sua previsão de rentabilidade. Por isso que as pessoas erram também. As pessoas, na hora de investir, só vê o quanto que vai ter de rendimento. Não vê o risco associado àquele tipo de ativo que você vai comprar. Aí você compra num banco que não tem credibilidade, ou então pode comprar num banco que está que um banco que está quebrando e aí ele bota um ativo ele coloca um ativo com uma rentabilidade muito alta, porque ele precisa capitalizar e você vai cair nessa furada. Então, não olhe só a rentabilidade. Bem, os fundos de investimento imobiliário são ativos. A maioria de nós investe muito, gosta muito de imóvel. Ter imóvel, tem pessoas que têm imóvel, compram imóvel para alugar. Os fundos de investimento imobiliário é uma forma de você investir em imóveis de forma indireta. Então, por exemplo, eu tenho participação em fundos de investimento imobiliário. Então, você tem uma empresa que ela vai comprar imóveis, pode ser galpões logísticos, podem ser shoppings. Para quem não sabe, a maioria dos shoppings não tem um dono, são investidores, e é um fundo de investimento imobiliário que é dono do shopping. Então, todas as pessoas que estão lá pagam aluguel, e esse aluguel vai para a mão desse grupo que controla, e esse grupo divide parte quase 100% do aluguel para os cotistas. Então, se eu tenho um fundo de investimento que tem cota que é de shopping, eu recebo a rentabilidade que é dividida, que é proporcional ao número de cotas que eu compro. Como se eu compro cotas você vai comprar cotas desse tipo de ativo. E qual é a vantagem, em que isso se equivale ao que a gente está acostumado? Que todo mês, pinga o dinheirinho na tua conta. A rentabilidade que varia de 0,8% a 1,2% ao mês. E hoje, se você tiver um imóvel alugado, se você der sorte, você consegue alugar por 0,5% do valor de venda do imóvel. Exemplo, se você tem um imóvel que vale 200 mil, hoje, se você der com muita sorte, você consegue alugar por R$ 1.000, que é 0,5%. E se tiver condomínio, nem aí que não consegue mesmo. Muito bem. Esses fundos imobiliários, como eles estão atrelados a imóveis físicos, pode acontecer de ter vacância. O que é vacância? Um inquilino deles sair. Por exemplo, galpão logístico. Aí eu tenho um imóvel que tem vários galpões logísticos, da Amazon, das lojas americanas, qualquer empresa que usa um galpão logístico. É o fundo de investimento que é dono. Aí, por exemplo, a Americanas quebrou. Aí ela esvaziou aquele galpão. Então, é um rendimento a menos que entra. Então, a minha cota diminui um pouquinho. Então, existe essa flutuação. Por isso que eles estão dentro de renda variável. Mas, normalmente, pinga certinho. Eu tenho o exemplo de um amigo que ele foi morar em Portugal e foi uma das pessoas também que, no início, me ajudou bastante, até em termos de incentivo. E ele foi morar em Portugal, um menino na época de 28 anos, tinha dinheiro investido, e ele, com o dinheiro investido que ele tinha, ele conseguiu comprovar que ele tinha renda e conseguiu visto para morar em Portugal. E a esposa dele também tinha dinheiro investido em fundos imobiliários, também conseguiu comprovar a renda e conseguiu visto para morar em Portugal e está bem em Portugal. Então, como a gente diz, né, não tem idade. Muito bem. Os fundos de investimento imobiliário é uma forma acessível de você investir no setor imobiliário e obter renda passiva, e você tem diversificação. Como que você ganha dinheiro? Através dessas divisões dessas cotas ou por meio da valorização das cotas. Você comprou a cota a R$ 100, aí amanhã ou depois ela está a 120, se você quiser se desfazer,
se desfaz e você vende e bota o lucro no bolso. Só que quando você vende, você sai do jogo. Então você tem que pensar que quando você investe, é como eu estava falando com o Cizinho ontem, é como se você fosse um agricultor ou como se você fosse um dono de uma fazenda. Você está montando uma fazenda, está criando uma fazenda com vários tipos de bichos que vão te dar produtos. E você vai sobreviver, você vai viver desses produtos. Então eu não vou criar boi nem vaca para corte, nem vou criar frango para abate. Eu vou criar vacas para leite e frangos para produzir ovos. Essa é a minha visão, tá? Bem, quando você for procurar, essa parte de renda variável, eu não vou aprofundar muito. Por quê? Porque isso é uma coisa mais avançada. Uma coisa mais avançada. Seria até perigoso da minha parte dar muita informação para vocês e amanhã depois pega um doido aí e vai querer botar o dinheiro dele. Pô, então isso aí vai ser para aquela situação lá na frente, depois, quem quiser, a gente montar um grupo e aí eu explicar nos pormenores os detalhes. Mas o que é interessante? Quando você olha os fundos imobiliários, você tem aquele conjunto de letras, repare que todos eles terminam com 11. Então, essas combinações de letras a gente chama de ticker. Então, quando você vai comprar, você vai procurar por esses nomes aí. Não é para você decorar, é só exemplo. Então, cada fundo desse, ele vai ter um tipo de perfil, que pode ser imóvel, pode ser galpão logístico, pode ser título de dívida, e todos eles terminam com 11. Ações. Investir em ações. As pessoas falam, investir em ações é muito arriscado. Arriscado é você fazer aquilo que você não sabe. Isso é arriscado. Quando você sabe o que você está fazendo, não se torna arriscado. Que tipo de ações que eu procuro e que eu acho que também vocês vão procurar? Ações de empresas que sobreviveram durante vários governos, guerras, planos econômicos. Então, eu não vou ficar citando aqui, para não induzir vocês, tá? Para quando vocês tiverem, não induzir, mas é só você pensar em grandes empresas nacionais que são sólidas e atravessaram gerações e vários políticos e sobreviveram, então, e pagam o dividendo, ou seja, pagam o lucro. Então, são empresas que a gente pode investir, que elas sobrevivem. E investir em ações é como o casamento. Ora bolas, como assim o casamento? Você, Cláudio, já se aborreceu com a sua esposa? E ela já se aborreceu contigo? E por causa disso você foi embora de casa? Não, pô. Por quê? Porque você sabe, ó, só ele que se aborreceu. Aqui eu acho que duvido que alguém mais tenha se aborrecido. Por isso que eu peguei, porque eu sei da vida dele. Então, da mesma forma que como você se aborrece com seu esposo ou com a sua esposa e vocês não saem de casa, não vão embora, assim também é quando você investe numa grande empresa. Então, não é porque o preço da ação desceu ou o preço da ação subiu que você vai vender. Porque você só perde dinheiro se você se desfizer daquele ativo quando o preço está baixo. Então, pensa o seguinte, quando você investir em ações, você tem que pensar na quantidade de ações que você tem. Porque o que a empresa vai te pagar, os dividendos, é proporcional ao número de ações que você tiver. Então, se ela estiver pagando R$ 1 por ação, se você tiver 100, você ganha R$ 100. Mas se você tiver 1.000, numa tacada, você ganha R$ 1.000. Ou seja, paga para você. Aí você fala, pô, mas eu vou ganhar R$ 1.000 só de uma vez? Só que se você pegar e diluir isso no ano, você pode, talvez, o que ela pague para você de uma vez só é muito maior do que a renda fixa te paga. Vocês entenderam? Então, só vou dar um número aqui. Teve uma empresa que eu não vou falar o nome, para não fazer propaganda, porque esse troço está sendo gravado. Esse início de mês me pagou R$ 500 de dividendos. É uma grande empresa no Brasil. Só que pode ser que ela pague de novo ainda esse ano. Mas sabe o que é o mais bonito? É que o preço dela no mercado está caindo. Porque tem um monte de burburinho falando que a empresa
vai ter problema para vender a matéria-prima dela e tal. Eu acho ótimo. Eu quero que falem mal dela mesmo. Quero que falem mal. É como se fosse ele tá de olho numa menina, aí ele sabe que a menina é gente boa, aí, pô, saiu um boato que a menina, ela veio de um outro bairro, que lá namorava um monte de gente, mas nada, estavam confundindo com outra. E aí, ninguém quis chegar na menina, chegou, ó, foi lá, começou a namorar, se deu bem. Por quê? Por causa dos boatos. Então, eu quero mais que os presidentes que entrem falem mal mesmo dessas empresas grandes. E quando eles falam mal, o preço dela cai. E eu vou lá e aumento a minha quantidade de bichinho na minha fazenda. Porque depois eu vou receber a quantidade de ovos pelo número de galinhas que eu tenho. E o leite pelo número de vacas que eu tenho. Tá? Muito bem. Aí, quando você vai olhar lá nas empresas, as ações elas vão estar assim, ó, com esses stickers aí, com essas identificações aí. Aí eu vou tentar falar rapidamente sobre uma carteira previdenciária. O que é uma carteira previdenciária? É quando você aprendeu, você vai montar uma estrutura de... Pensa assim, carteira previdenciária é a fazenda que você vai criar. Só que nessa fazenda não vai ter só boi, não vai ser só frango, não vai ter fruta, vai ter várias coisas. Quando você tem várias coisas, você tem proteção. Você tem proteção. Por quê? Porque se der uma praga lá no determinado bicho ou planta, você tem outros que vão prover para você. Entenderam isso? Igual eu falei hoje de manhã na ABD. Pegou a chave? Pegou a chave? Pegou essa chave aí? Então, quais são os principais componentes de uma carteira previdenciária? Títulos de renda fixa, fundos de previdência privada, ações e fundos imobiliários. Bem, a diversificação é igual a proteção. O que é diversificação? É você não ter só de uma coisa. Até mesmo quando você compra ações, você não vai ter só de um setor. Só de siderurgia, só de elétrica, só de parte de varejo. Tem várias empresas. Então, você não vai ter só num segmento. Porque se aquele segmento estiver mal, você vai ver o teu capital diminuir, porque vai desvalorizar. Agora, quando você tem de várias empresas, você fica protegido. Então, ó, eu vou passar rapidamente, mas isso aí depois vocês vão estar escrito para vocês. Vantagens da diversificação: reduz o risco, porque se um ativo se desvalorizar, outros podem compensar essa perda. Vai ter proteção contra a volatilidade, que é essa variação do preço ao longo do tempo. Os investimentos podem estar em queda e outro vai estar em alta. O preço do ovo tá barato. E aí você tem que vender mais barato, mas a carne ficou mais cara e vice-versa. Então, as coisas vão se equilibrando. Melhorias de retorno ajustado ao risco. Você pode ter bons retornos sem se expor a riscos excessivos. Oportunidade de diferentes mercados, como eu já falei, você está montando uma fazenda com várias coisas, com pomar, com bicho. Então, quando um lado está indo ruim, o outro lado está indo bem. Então, se a renda fixa está andando devagar, mercado de ações está crescendo, estou ganhando dinheiro no mercado de ações. Se o mercado de ações está ruim, a renda fixa está alta. Então, eu estou sempre numa média, estou sempre ganhando, estou sempre andando para frente, quando você diversifica. Meu amigo que está aqui, a Luan, conversando com ele, falou, o que eu faço? Eu falei assim, vai lá e compra 1, 2, 3 ações, não foi isso? Compra pouquinho de ação para quê? Para você ver como é que a coisa funciona. Então, mais para frente, depois que você estudar mais um pouquinho, você vai lá, compra 1, 2 ações, paga R$3, R$15, dependendo da equação, só para você começar a entender como é que funciona isso. Você não vai perder dinheiro. Só para você aprender e você começar a entender como é que o mercado funciona. Preservação de capital, protege o seu dinheiro quando você diversifica, ou seja, como eu disse, se der uma praga na fazenda, você não perde tudo. Você vai estar, quando você diversifica, você coloca em vários setores da economia, nem todos os setores de economia andam na mesma direção, uns vão mais forte, outros menos forte. Então, você diversificando, você está se protegendo contra isso. Se você bota todos os ovos no mesmo lugar, se alguém sentar em cima da cesta, lascou o ovo. E
a diversificação ela não garante retornos altos, mas ela vai oferecer retornos consistentes. Então, quando você distribui, você não vai explodir muito rápido, mas você tem retornos consistentes. Atenção, as informações e os gráficos que eu vou mostrar daqui para frente, a gente vai terminar. Não são recomendações. Em hipótese alguma, são recomendações de investimento ou modelo de diversificação. É só para vocês entenderem como é que funciona isso. Se a pessoa tem de 25 a 30 anos, a maior parte dos investimentos dela vai ter uma boa parte em ações. Por quê? Porque ela tem tempo de se recuperar se ela fizer coisas erradas, se ela investir errado. E fundos de previdência. À medida que, isso aqui depois tudo eu vou passar para vocês. À medida que você vai avançando em idade de 35 a 50, a parte de renda fixa vai aumentando. Por quê? Porque você precisa ficar mais protegido. Você não pode correr tanto risco. E ações vai diminuindo. E à medida que você vai para 50 a 65, a renda fixa ela se torna a maior parte da tua carteira, fundos de previdência e ações. Isso não é regra, não é para você fazer assim. Eu só estou dando um modelo para vocês como que a coisa evolui com o tempo, que isso também tem a ver com o teu perfil e tem a ver também com o quanto de conhecimento que você tem. Quando você tem mais conhecimento, você pode querer se expor a mais riscos. E quando você tem mais de 65 anos, é mais intuitivo e mais racional que você coloque a maior parte do seu investimento em renda fixa. Bem, finalmente, qual a ideia? Ser capaz de você montar uma carteira de investimentos, começando com tipos e produtos que você entende melhor, como funciona e se sentir mais confiante. Continuar aprendendo sobre economia e mercado financeiro continuamente. O objetivo de tudo que a gente conversou até agora. Tomar boas decisões financeiras em sua jornada. Você transmitir, principalmente, transmitir o conhecimento que você recebeu até agora. Você recebeu de graça. E você tem que transmitir para outras pessoas do seu convívio. Então, você tem um compromisso de levar isso, cutucar outras pessoas para acordarem. Eu tenho certeza que assim a gente pode mudar o nosso país, transformar a realidade do nosso país. Não vai vir dos políticos, vai vir da gente. Então, você recebeu de graça, passa de graça também. E você também, a ideia é que você se esforçar para que o seu futuro seja mais tranquilo em termos financeiros. Isso tudo foi só o começo, um empurrão de alguém que se importou contigo. Faça a sua parte. Continue a aprender, espalhe o saber às pessoas que também precisam de liberdade financeira. Agora nós vamos abrir para perguntas. Temos uns minutinhos aí para a gente. Alguém quer fazer pergunta? Quem quer fazer pergunta? Gente, olha só. A gente tem pouco tempo, então, assim, perguntas objetivas. Não fale da sua vida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pergunte sobre o que a gente conversou aqui, tá? Alguém quer fazer pergunta? Ali, o irmão quer fazer uma perguntando pergunta quanto ali. você tem de dinheiro guardado, Gilberto, né? Não, a Sempre gente não Gilberto. pode perder tempo, a gente não pode perder tempo. O irmão ali. Boa noite, irmão. De acordo com o que você falou aí, né? Não sei se a minha percepção foi correta, mas me parece que os fundos, os títulos do governo são os menos vantajosos para a gente por conta da carga tributária, né? Não. Não é que são os menos vantajosos. Aí eu volto àquela questão, é o perfil. É o quanto de risco que você quer tolerar. Então, assim, os títulos do governo são os mais seguros de todos. Se você vai comprar sabendo que o governo vai comer 22,5% do que você aplicou, tá bom para você. Mas você sabe que no final você vai receber.
Eu posso comprar uma ação de uma empresa que eu vou ganhar 30% de lucro no ano. Mas ela pode não me entregar isso, mas eu tenho que estar consciente que eu posso perder até tudo, que se a empresa for liquidada, eu perco tudo. Você entendeu? Vou dar um exemplo que eu vou falar uma empresa aqui, que eu comprei, mas eu estava consciente do que ia acontecer. Lojas Americanas, todo mundo soube que caiu. Então, comprei Lojas Americanas. Aí eles ficou negativo um tempão. E eu tempo falando com o Gabriel, ó, a Loja Americana tá assim. Ele falou, o que tu vai fazer, papo? Eu falei, não, deixa lá que uma hora que ela sobe. Loja Americanas subiu. Eu já tive 50% negativo do valor que estava aplicado. Uns meses atrás, estava 13% positivo. O que eu deveria ter feito? Desmontado minha posição, vendido, botava o lucro. Mas o que eu imaginei? Eu imaginei que ela fosse continuar crescendo, porque já tinha passado a tempestade toda. Nada disso. O mercado não tem regra. Ela caiu, todo o valor que eu tinha, perdi, né? 90%, mas eu estava consciente que aquilo ali era possível de acontecer. Então, para mim, não tem problema nenhum. Então, essa sua pergunta, ela não tem uma resposta objetiva, porque depende do perfil de quem está investindo. Entendeu, meu irmão? Não sei se eu te respondi, eu compliquei mais ainda. Mas quase tudo tem imposto. O que não tem imposto de renda, é fundos imobiliários. Sim, gente, eu esqueci. Obrigado, você até me lembrou uma coisa. Fundo imobiliário e ações, os dividendos que pagam para você no Brasil não tem imposto de renda, tá? Esqueci de falar, isso é importantíssimo. Não tem, não vai ter não, porque os políticos eles não vão fazer, porque os políticos são muito acionistas. Então, fundos imobiliários, o lucro que eles pagam para você e os dividendos não tem imposto de renda, entra limpo para você. Você paga imposto de renda se você vender o fundo imobiliário com lucro. E uma coisa legal também que as pessoas não sabem, que quando você, por exemplo, eu tomei um prejuízo das lojas americanas, se eu vender um ativo, uma outra ação com lucro, eu posso pegar esse prejuízo e compensar esse lucro. Isso é lindo! Isso é lindo! Isso é lindo! Eu posso compensar esse lucro, eu posso zerar o imposto que eu pagaria, tá? Então, assim, eu não posso responder objetivamente que é ruim, porque se a pessoa tem um perfil conservador e ela precisa garantir o futuro dela, é o melhor investimento. Então, já conta com menos 22,5% ou com menos 15%, porque quase tudo tem imposto. Tá? Outra pergunta? Ali, a irmã ali quer fazer uma pergunta ali, Guto. Guto, ali. A irmã ali. Corre lá que a gente... Irmão, quero fazer uma pergunta bem prática. Sim? É mito ou verdade? Quem investe em terra não erra, na atual situação do país. Investe em terra não erra, é verdade isso? Já foi verdade. Já foi verdade. Quando a gente desterra, né? Imóvel, essas coisas assim. Então, a minha experiência com imóvel não é das melhores, porque eu já comprei um imóvel achando que iria valorizar e não valorizou. Estava até comentando com o Cizinho. Eu perdi muito dinheiro porque eu comprei um imóvel. Agora, por que eu errei? Eu fui nessa vibe aí, tá? Por que eu errei? Porque quando você não entende de economia, você lembra que eu falei negócio de ciclo de mercado, que uma coisa está assim, outra está assim? Como eu não sabia, não entendi de economia, eu simplesmente fui nessa vibe. Quem compra a terra não erra, não é isso? Ou seja, quem compra um imóvel vai sempre valorizar. Não. Eu comprei pico quando os imóveis estavam muito valorizados, há 12 anos atrás, 13 anos atrás. E aí eu comprei e paguei caro. Só que a bolha de imóveis estourou e o preço só veio caindo. Hoje eu não consigo vender esse imóvel que eu comprei pelo preço que eu paguei há 12 anos atrás. Eu não vou ficar falando o valor aqui, mas se eu for, porque isso dá tristeza no coração, se eu for pegar o valor que eu tinha lá e colocar na poupança e for ver para valores de hoje,
é de chorar. Então, isso é uma, não é, é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Outra pergunta. Oi? Fora que deteriora. Fala, Marta. Bennett, em relação ao imposto de renda, vendeu ações, tem imposto de renda. Até o governo, ele isenta até 20 mil no mês. Isso. Que não é o meu caso. Se eu faço declaração de imposto de renda, e eu penso que eu vou passar o governo para trás, eu não passo. Porque quando eu faço o imposto de renda, ele já cobra lá. Ele sabe que você vendeu, que você não pagou e ele já... Atualmente, sim. Né? Agora, quem não faz imposto de renda, como que fica a situação? Não, vendi ações, não declaro imposto de renda, mas eu não paguei, fui dado desperto, eu não paguei o imposto de renda. Tu sabe como é que Não, fica então lá no governo? Vamos lá. Existem as categorias aqui, tá? Então, se a pessoa for um grande investidor, não faz sentido uma pessoa que venda 20 mil, que movimente uma venda de 20 mil reais e não pagar imposto de renda. Isso não existe. Não dá para uma dona de casa que ganha um salário mínimo vender 20 mil reais de ações e ela não declarar. Então, quem faz esse tipo de movimento, naturalmente a pessoa vende, então não tem como a pessoa passar para trás. Entendeu? Então, assim, a tua pergunta eu entendi, mas ela não existe na prática. Não tem como a pessoa fazer esse movimento. Não tem uma pessoa que movimente 20 mil reais e não declara imposto de renda, porque a pessoa, com certeza, é uma pessoa que movimenta muito dinheiro na vida dela. Mais pergunta? Pode perguntar. Quer perguntar? Não é sobre a menina não, né? Que dali foi só uma história, tá? Então, eu queria perguntar como é que eu aplico todo esse conhecimento sendo menor de idade? Você tem como? Porque até onde eu sei, sendo Boa menor de pergunta. idade, nem tem como ter uma carteira de investimento, por exemplo. Tem, Tem? tem. Cara, como é que tem? Gabriel tem e Bernardo tem. Eles não estão investindo porque... Mas eles têm. Então, olha só. Você como menor, aí fica aí também a informação. Você como menor, o seu responsável, se ele tiver uma conta digital, ele pode solicitar uma conta para você. Eu acho que consegue pedir mesmo que ele não precisa ter, porque você precisa de um CPF responsável por você. O teu responsável, ele cria uma conta digital por você. E você, enquanto menino, menor de idade, você pode investir em CDB, Certificado de Depósito Bancário, que eu mostrei aqui. Aí você vai entrar lá, vai escolher o CDB que você quer, nunca vai pegar o de menos que 100%, você já viu hoje aí, não pode pegar menos que 100%, é de 100% para cima. Aí, como você não precisa do dinheiro para agora, você pode botar um resgate para... E normalmente os que têm resgate mais longo são os que pagam mais juros. E você vai colocando o teu dinheirinho lá. Quando você está com quantos anos? 16. E quando você tiver com 26, tu vai ver o caminhão de dinheiro que você está lá. Se você não mexer. Você for esperto e você não mexer. Você vai ver o caminhão de dinheiro que vai estar lá, que os teus pais vão olhar para você, moleque, eu estava precisando reformar essa casa. Calma, pai. A quanto que você quer de juros para eu te emprestar? Pergunta? Lá atrás, o pastor lá atrás. Vamos lá, temos tempo. Temos tempo. Boa noite, Bennett. Boa noite, meu irmão. Uma pergunta assim, apareceu na minha cabeça assim, desculpa ser tão estranha. Dá para investir numa empresa lá de fora? Fora do Brasil? É. Dá, Eu digo assim, certeza. o seu amigo foi para Portugal, a carteira dele era daqui do Brasil. Se ele quisesse ter investido, Continua sendo. se ele quisesse ter investido lá fora, lá em Portugal, para onde ele foi, ele poderia ter investido antes de ir? Pode, porque olha só, onde que a gente investe, né? É porque existe uma empresa chamada B3, que é onde as empresas que são de capital aberto. O que é empresa de capital aberto? Vou explicar rapidamente. Irmã Deorlete, ela tem uma padaria, essa padaria dela cresceu muito, tem várias agora franquias, várias unidades, e ela quer crescer mais. Como é que ela cresce mais? Ou ela vai se endividar com o banco, ou ela vai abrir o capital na bolsa. O que é abrir o capital na bolsa? Ela pega uma parte da empresa dela, divide em fraçõezinhas, que são as ações, e coloca para ser negociada na bolsa de valores. Então, quando ela abre o capital, ela bota para venda uma parte ela fica tipo com 30%,
e ela coloca 70% para ser vendido na bolsa. Então, agora ela só detém 30% da empresa dela. Os outros 70% pertencem a quem comprar as ações. Então, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio da empresa. É por isso que ela te paga os dividendos. É por isso que você paga, porque agora você é sócio dessa empresa. Tá? Beleza, então a B3 é isso. E quando você compra uma ação na B3, você não está comprando a ação do dono da empresa. Você está comprando a ação de uma outra pessoa que comprou lá quando a empresa abriu capital ou que foi trocando de mão. Você sempre compra de outra pessoa. Isso acontece no mundo inteiro. E essa B3, o que ela faz? Você tem empresas, fundos, que compram ações em outros países, criam um certificado de depósito, e quando você compra uma cota desse certificado de depósito, é como se você estivesse comprando cota da empresa lá nos Estados Unidos, que no Brasil chama de BDR, Brazilian Deposit Receipts, como se fosse como se fosse um certificado de depósito brasileiro, ou seja, você está comprando uma ação dos Estados Unidos, ou Portugal, ou qualquer outro país, mas comprando de uma empresa que compra lá. Então, se lá pagar alguma coisa, o cara te paga aqui, mas ele te paga em real, você compra em real. Ou você pode também abrir uma conta numa corretora, uma corretora que seja que compre ativos lá, e você é como se fosse a B3 comprando lá. Então você compra nessa corretora e ela compra os ativos lá nos Estados Unidos. Quando paga lá, ela te paga aqui. Você transfere dinheiro para lá, converte em dólar, então você pode investir também no exterior, qualquer brasileiro. Os valores a serem taxados são iguais? Não, então, as taxas, os Estados Unidos eles cobram imposto sobre dividendos, o Brasil não cobra. Então, assim, tudo que você receber, você pode ficar tranquilo que já vem, se for de fora, já vem o imposto já vem deduzido. Quando ele vem para cá, já vem deduzido. Tá? Oi? Aí você tem o imposto daqui. Não, existe uma parceria entre Brasil, por exemplo, e Estados Unidos, que você pagando imposto lá, você não precisa pagar aqui. Tá? Outra pergunta? Gilberto, fala, Gilberto. Gilberto, vem para cá, cara. Você está muito no fundo aí, só não te ouvo. Previdência privada não é investimento, correto? Errado. Errado. É um investimento. É um Toda hora, investimento. qualquer coisa que você coloca o teu dinheiro e faz o teu dinheiro prosperar, é investimento. Sim, mas a previdência privada, normalmente, as empresas, elas têm opcional, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, tem as carteiras de previdência privada. Agora, uma pessoa que não trabalha nessas empresas, ela muitas das vezes quer ter uma seguridade com o INSS, é claro, com a aposentadoria, mas também quer ter um dinheiro para depositado na casa dessa previdência privada. É jogo ou é jogo levar o dinheiro para outros fundos? Então, boa pergunta. É jogo você fazer aquilo que você sabe. Se você não quiser estudar, se você não quiser se aprofundar, entender como é que funciona o mundo do investimento, coloque o teu dinheiro na mão da previdência dos bancos, dos bancões. Eles vão te estar pagando aí para você 30% do CDI, que é o que o bancão faz. Desculpa aí se tem algum bancário aí, mas nada contra. Mas é do jogo. Você coloca o dinheiro na mão deles, o rendimento que eles fazem, mais da metade vai para o bolso deles e uma parte entra ali para render os juros compostos em cima do que você faz. Agora, se você quiser assumir as rédeas da tua vida, e você tem disciplina, você tem organização, que nem todo mundo tem isso, sempre é mais vantagem você administrar o seu próprio dinheiro. Como diz aquela música, eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Então, se você quiser assumir as rédeas da sua vida, por isso que eu estou aqui martelando isso com vocês. Aqueles que quiserem, pode fazer, mas quem se sentir confortável em botar na mão do banco, para o banco administrar, ok. Não há problema nenhum. O que importa é que você guarde o seu dinheiro, é que você se proteja. Entendeu? Então, é perfil de cada um. Eu lá atrás, eu nunca aceitei essa coisa de eles ganharem muita vantagem em cima de mim. Por isso que eu sempre fui atrás de tentar fazer as coisas do meu jeito. Tá? Existe CDB
sem data de resgate? Boa pergunta, minha irmã. Nunca reparei, não. CDB sem data de resgate, acho que não, porque eu acho que os acordos bancários, eles sempre têm que ter uma data de vencimento. Eu nunca vi, eu não vou afirmar categoricamente, mas eu nunca vi um CDB sem data de resgate, não. Pode ter datas de resgate longas, mas sem data eu nunca vi. Oi? Não, começa com meses, pô. 3 meses. Não, não é que não é vantagem. A vantagem está no rendimento, aquilo que eu mostrei, rendimento, a liquidez, a solidez do banco, é isso que você tem que olhar. É o todo, entendeu? Agora, o problema é se você colocar o dinheiro, prender o dinheiro ali e você, no momento, você quiser resgatar e você não resgata. Porque a liquidez é só no resgate. Alguém quer perguntar? Eu fiquei confusa porque você falou sobre o imposto de renda, quando Tesouro Direto e IPCA é sobre o rendimento ou sobre o valor que você aplicou? Porque, pelo que eu me lembre, era sobre o Então, rendimento. o IPCA, se eu não me engano, o Tesouro Direto, o IPCA, o imposto de renda vai sobre tudo, não é só sobre os rendimentos, não. Essa informação que para Olha mim só, ficou peraí, confusa. calma aí. Vou corrigir aqui, peraí. Você tem uma parte que é o IPCA, não tem? É o IPCA, o Sim, Tesouro tem. IPCA, não é isso? Sim. Você tem uma parte que é o IPCA e tem uma outra parte que é a fixa. Certo? Sim. Não é isso? Eu mostrei, lembra que eu mostrei? Sim. Quando rende, você está rendendo a inflação. Agora eu entendi sua dúvida. Está rendendo a inflação aqui. Está rendendo a inflação? Ele não está corrigindo a inflação? Sim. A inflação que ele está corrigindo, depois ele vai comer em cima dos rendimentos. Ah, entendi. Entendeu? Agora eu entendi. É Porque aí, isso. do jeito que você Não, falou, não, tá a certo. impressão Eu que falei, mas é dava isso mesmo, tá certo. que eu, Vai comer assim, em eu cima- botei 1.000, então, quando for me descontar lá, em cima daqueles 1.000 que eu botei, eles vão tirar 22%. Eu fiquei com essa impressão. Não, é em cima dos rendimentos. Só que É em cima o dos que eu estou dizendo rendimentos. é assim, Eu entendi, agora eu entendi. porque vai comer a inflação que ele está corrigindo, então ele não corrige a inflação, ele corrige menos a Entendi. inflação. Entendi. Outra pergunta. Bom, mas cadê o pessoal que vai começar esse culto aí, que a gente tem que terminar logo aqui. Boa noite. Boa noite. A compra de ações, ela é individual, né? Eu compro para minha própria ação, ou eu posso comprar junto com o meu parceiro? Não, você é comprado no seu CPF. Você vai abrir uma conta numa corretora, você vai comprar no seu CPF. Aí depois, se Deus te chamar para a glória, aí aquilo que é seu vai ter que ter uma coisa chamada transmissão sucessória. E aí, nessa transmissão, o governo leva mais ou menos 30%, uma coisa assim. Tá bom. O governo é cruel. Última pergunta. Você. Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Então, eu vou deixar em aberto aqui. Algumas pessoas já manifestaram interesse. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente monta um grupo e a gente marca um dia, ou talvez um sábado à tarde, a gente vem e eu explico nos detalhes como funciona essa questão de você fazer o detalhe de investir. Eu não posso fazer isso aqui, porque a gente nem tem tempo para isso. Depois, quem tiver, depois me procura, mas não pense que eu vou dar as coisas mastigadas. Eu vou dizer para você, faz isso, isso e isso. Estuda. Se você tiver a veia de ser autodidata e gostar de aprender, você vai conseguir caminhar. Agora, se você está achando que você vai vir que, eu não preciso me esforçar, ele vai me dar tudo mastigado, esquece que isso não vai acontecer. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu já ia até pedir as palmas. Obrigado, Bennett, porque você se colocou, né, se disponibilizou para poder passar um pouco do conhecimento que você tem. E uma das coisas aqui que o Bennett falou, né, esse assunto
é muito bom para aqueles que querem ter realmente o controle da sua vida, certo? Uma coisa que lá atrás, quando eu descobri, né, foi vendo algumas coisas na internet e tal, isso aqui, de repente ali apareceu um professor falando assim, você sabia que existem coisas que rendem melhor do que a poupança? E na época eu tinha poupança. E melhor ainda, rende diariamente. Aí eu, poxa, mas a poupança é todo mês que rende. Existe algo que rende diariamente? Foi a partir dali que alguma coisa mudou. A palavra ela fala, né, que a gente precisa estar sempre atento a essa questão de renovar, né, as questões do nosso entendimento, renovai-vos, a questão da nossa mente. Então, a questão financeira precisa também estar condizente com o que a palavra de Deus nos diz, certo? E o Bennett, uma vez a gente estava conversando, né, Bennett? E eu falei para ele, pô, Bennett, estava querendo alguma coisa relacionada à finança, que pudesse pelo menos dar alguma coisa básica da pessoa assim, pô, peraí, tem algo novo? Tem algo que possa ser diferente do que eu faço todos os dias, como aconteceu comigo? Acredito que alguns irmãos aqui, já, pelo menos nesses últimos domingos que nós passamos aqui, alguma informação já deu alguma incomodada aí, que tem alguma coisa diferente. Então, meus irmãos, a união de casais, né, a gente procura sempre passar algo para a pessoa, pelo menos, opa, se isso existe, por que não saber mais um pouco sobre isso? Certo? E eu coloco muito essa questão. Controle da finança é a mesma coisa não, né? Mas é muito parecido se a gente começa a saber que tem um plano de salvação, por que não buscar mais conhecimento para saber como é que eu posso ser salvo? Finanças eu coloco nessa mesma condição de que, se tem algo bom, melhor a se alcançar, por que não saber um pouco mais? Simplesmente o Bennett aqui ele fez o seguinte, só está o quê? Te dando a vara de pescar, informando que existe uma vara de pescar para poder pescar bons peixes, né? Se tudo der certinho, a gente vai colocar isso em prática, certo? De a gente realmente começar a ir para um lugar, né? Quem sabe aqui nas dependências da igreja, para a gente saber que tipo de vara eu posso usar. Certamente. O Ben está até lembrando bem aqui, os materiais, né? Eles vão estar nos grupos da igreja, né? Porque tem pessoas aqui que de repente não estão lá no grupo da igreja, né? E lá que vai ser consultado. E você que faz parte pode passar também para o seu irmão. Aí, ó, tivemos aí uns dias aí de pelo menos alguns esclarecimentos. Eu acho que de repente você pode participar também. Tá bom, meus irmãos? Bennett, mais uma vez, obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Certo? Eu tenho certeza que isso não vai parar por aqui. Vai ter gente aí que vai te pegar nos corredores aí. Poxa, Bennett, tal, isso, aquilo. Não deixa a peteca cair, não. Vamos fazer esse negócio aí. Eu gostei do start aí. Vamos para frente para mais um degrau da nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar, então? Senhor, muito obrigado a Deus. Primeiramente aqui pela vida do Bennett, que se colocou à disposição, sem nenhuma condição de troca, mas sim pelo o coração desejoso de passar algo que ele já aprendeu e vivencia os seus frutos. Senhor, eu tenho certeza que, assim como eu, como muitos irmãos aqui da igreja, eles querem ver os nossos irmãos cada vez mais aprendendo algo novo, aprendendo algo, e principalmente prosperar é algo que a gente sempre precisa querer alcançar. Nós queremos a salvação. Mas para isso, nós precisamos declarar que nós somos realmente os teus servos e acreditamos na tua palavra e porque a vinda do teu filho foi tão importante para as nossas vidas. Senhor, traga mais pessoas que tenham algo a contribuir para a vida dos teus servos, para a vida da tua igreja. É o que simplesmente nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos preparar para o nosso culto.